É isso aí, gente. Dando continuidade aqui ao nosso curso, né? O curso de legislação de trânsito, incluindo normas de circulação e conduta. A gente ficou aqui na parte, entrando já no artigo 29, né? A gente finalizou aí o bloco passado, quando a gente finalizou falando sobre ultrapassagem, sinalização horizontal. Agora a gente está dando continuidade aqui à nossa aula, falando sobre o artigo 29. Né? Então a gente falou dali das linhas, divisão de fluxos, né? O sentido, que é passagem e ultrapassagem. Eu vou, nessa aula, nas regras, a gente vai falar ainda mais sobre ultrapassagem, como ultrapassar veículos, né? Gente, então vamos lá, né? Dando aqui já início a isso que você quer saber da nossa aula, regras de percurso. A gente vai falar de um artigo muito importante nas regras de percurso, nas nossas normas de circulação e conduta. Aqui, regras de percurso, que é o nosso artigo 29. Aqui eu vou falar do artigo lá no manual. Geralmente, de início, vai ter falando sobre norma de circulação e conduta. Nele, lá não tem falando sobre artigo, né? Mas é o CTB que a gente está estudando, norma de circulação e conduta. Caso você vá fazer aí um concurso público, pode se atualizar aqui no canal também sobre essas normas, beleza? Então vamos nessa, olha só que legal, trazendo aqui para você o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Algumas coisas é importante na prova, principalmente sendo para a questão de concurso público. Quando ele fala aqui o trânsito de veículo nas vias abertas à circulação. Não, porque existe aquela circulação privada dentro de fazendas, né, ali onde não o CTB não age muitas vezes em algumas situações. Mas se for aberta a circulação, sendo aberta a circulação, temos aqui as seguintes regras, beleza? Então ele vai trazer a circulação faz-se pelo lado direito da via, né? Aqui é uma coisa que a gente sabe, a circulação faz pelo lado direito da via, beleza? Então, como entender? Se eu vou aqui, esse carro vermelho, ele vai pelo lado direito da via. Esse lado aqui é direito, né? E se ele vem de lá para cá, esse lado ele vindo aqui também é lado direito, né? E esse fica vice-versa. Mas a circulação, veja que indo ou voltando, faz-se pelo lado direito, admitindo exceções devidamente sinalizadas. Eu finalizei o bloco falando que a gente ia falar sobre isso, né? E aí, lá no nosso manual do condutor, tem falando sobre isso, que é quando admite as exceções, né? Quando o veículo for ser ultrapassado, quando for sinalizar ali da forma correta, beleza? Então, essas nossas regras de percurso, trazendo o artigo 29 para você. No inciso 2 ele diz inciso 2 o condutor deverá guardar aquela que também a gente falou no bloco passado, a gente falando aqui no bloco passado, quando a gente tratou dessa questão do artigo que o condutor deverá guardar distância de segurança. Distância de segurança lateral e frontal. Então, na aula passada eu falei dessas duas distâncias, né, que existe aqui. Aqui você vai ver o que é a distância frontal. Aqui tem a imaginária, né, distância frontal. Está aqui as distâncias de segmento. Distância do bordo da via, né, que a gente vai ser necessário ter aqui essa distância. Então, distância lateral, que é a distância desse veículo para esse. Distância frontal, que é a distância desse veículo para esse. E a distância do bordo da via aqui, essa linha de bordo, né? Que é para você se situar. Se tivesse um acostamento, né, teria a linha de bordo para você saber aí se situar. Então, são essas distâncias: frontal, né, lateral e a do bordo. Então, é importante você saber aqui essas, quando se tratar dessas demais veículos, bem como em relação ao bordo da via, né? Eu expliquei para vocês, o bordo da pista, né? Legal. Que negocinho danado aqui, né? Considerando-se no momento
velocidade e as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Então, dependendo, essa distância ela vai aumentar, né? Essa distância aqui ela pode aumentar dependendo. Na questão de prova, direção defensiva, quando a gente for estudar, ela vai falar que são 2 segundos, né? Essa distância de segmento. E se estiver chovendo, ao invés de ser esses 2 segundos, será 4 segundos, beleza? As condições climáticas aí para você. Então, aqui na nossa norma de circulação e conduta, você só não aprende se realmente não quiser. O melhor conteúdo para você fazer a sua prova, né? Eu já estou aí há 10 anos na estrada, ensinando e ministrando aulas sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Claro, humildade sempre, ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem as melhores formas de você acertar questões, de você aprender, mas é sempre com humildade de também dizer que estamos aprendendo, beleza? Gente, olha só. Regras, preferência de passagem ainda no artigo 29. A gente vai trazer lá no artigo 29, preferência de passagem. E aí eu gostaria que vocês se atentassem para isso, porque isso é importante a nossa teoria, para você não se deparar ali com o veículo transitando no fluxo que se cruza, em um cruzamento, em um local não sinalizado, em um local onde tem rodovia, um local onde tem rotatória. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse assunto para que vocês possam realmente aqui vocês possam aprender da melhor forma possível, beleza? Então, olha só, aqui nas regras de preferência de passagem, né, regras de preferência de passagem, eu queria que vocês entendessem esse assunto aqui, beleza? Fica fácil você buscando esse entendimento e levar para a prova, mas o mais importante, levar para a sua vida. Show de bola? Então veja só, regras aqui vai ser de preferência de passagem. Quando a gente vai ter aqui as preferências de passagem, né? A gente vai ter aqui, professor, a gente tem nas regras aqui, eu gosto até de brincar com meus alunos lá, mas deixar certinho os 3 R's, né? Aqui, ó, rodovia, né? Onde a gente vai ter as regras, a da direita, né? Rodovia e rotatória, né? Direita, DRR. Direita, rodovia e rotatória, né? Direita, rodovia e rotatória. E aí eu vou explicar aqui para vocês, para que vocês não se percam no dia da prova e o importante para a vida de vocês. Beleza? Então, olha só. Ele se tratando aqui dessas. Quando os veículos transitando por fluxo que se cruzem, vai trazer aqui, ó, fluxo que se cruzem, ao se aproximarem de local não sinalizado, né? Que horrível, que não tem sinalização, local não sinalizado. Aqui é onde não tiver sinalização. Veja que é importante você saber que ao se aproximar, quando os veículos se aproximar por fluxo que se cruza, se aproxima do local não sinalizado. Então se atentem para essa parte que fala aqui sobre onde ele diz aqui, ó, não sinalizado, certo? Aqui ele não vai ter placas, né, dizendo aqui pare ou dê a preferência, né? Não vai ter esse tipo de placa aqui, beleza? Então, locais que não se encontrem ali, que não tenha sinalização, perdão. No caso de apenas um fluxo proveniente de rodovia, olha o primeiro R aqui, né? Rodovia. Aquele que estiver circulando por ela terá preferência. Agora ficou mais fácil de você entender. Então você vem aqui no seu veículo. Vamos que seu veículo seja esse veículo vermelho. Ou você venha desse outro lado, né, aqui, ó, no seu veículo. Quais são os veículos que terão preferência? Lógico, os que estão aqui na rodovia. Simples, simples, simples assim. Beleza? Então esse é fácil de você entender. Show de bola? Essas são as nossas regras das normas de circulação e conduta do nosso artigo 29.
É mais fácil para você entender a gente conversando em resumo nesses slides do que você ir ler PDFs enormes, de você estar lá quebrando a cabeça. Aqui é simples, o básico para você levar para a sua prova e chegar lá, sentar e para o resto da sua vida na teoria você vai lembrar disso daqui. Show de bola? Vamos lá? E aí, dando sequência aqui, a gente vai ter veículos, no caso de rotatória, né? A gente vai ter aí no caso de rotatória. Então, veja só. No caso de uma rotatória, aquele que estiver já circulando ali pela rotatória, que estiver circulando por ela. Nos demais casos, aquele que vier pela direita do condutor. Então, RRD aí, ou DRR, né, como eu falei, você não vai esquecer. Vamos lá, direita, né, você, rodovia, rotatória e direita, RRD, ou 2RD, RRD ou 2RD. Como é isso? Rotatória, se ele está aqui circulando pela rotatória. Quem é que tem preferência? Opa, o carro vermelho chegou, né? Olha aqui, ó. Mas o carro azul já está circulando na rotatória. A rotatória, lógico, a preferência é do que já está na rotatória. Nos demais casos, né, aquele que vier da direita, né? Então, olha um cruzamento que vem da direita, né? Carro vermelho. Vamos que se aqui tivesse um veículo, gente. Né? Se aqui tivesse um veículo que vem da direita. Vem daqui? Não, então acabou. Já não vem carro da direita, né? Se tivesse um carro aqui, usava-se o bom senso, poderia sair o primeiro, né? E aí aquele seria esse sentido aqui, a preferência. Tem carro na direita do carro azul? Não tem. Não tem carro aqui no carrinho azul, não tem ninguém aqui na direita. Então a preferência já vai ser de quem vem dele, né? Vem carro na direita do vermelho? Lógico que tem. O azul. De quem é a regra? O sentido é esse, aquele que vem da direita. Aquele que se aproximar da direita. Então pausem o vídeo sempre e dê aquela velha olhadinha de sempre que eu sempre falo para vocês, né? Falando aqui desses casos, de caso que não haja sinalização. Agora, o carro, vamos que se o carro aqui, azul, vem, tem uma placa, ou aqui, pare, né? Ou dê a preferência, lógico que seria do vermelho. Mas como não tem sinalização, o que é que do início lá diz? Onde não houver sinalização. Isso aqui é onde não houver sinalização. Onde não houver sinalização. Beleza? Onde não houver. Quem vem da direita terá a preferência. Tem veículo na direita do azul? Não tem. Não tem. Então, tem na direita do vermelho? Tem. Então, ele vai ter a preferência. Aquele que vier da direita tem a preferência aqui. Na direita do condutor. Show de bola? Vamos para a nossa próxima, para o nosso próximo assunto, né? Já, no mesmo assunto, a gente já traz aqui para você sobre as faixas de rolamento, né? Ainda no artigo 29, trazendo para você aqui, quando trata das pistas de rolamento. Então, aqui o inciso 4º ainda do artigo 29. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas, né? Várias faixas ali quando ela comportar, serão aqui, ó. Então você vai perceber que ela tem, ó, 1, 2, 3 faixas. Quando comportar várias faixas, o que é que ele diz? Várias faixas de circulação no mesmo sentido são as da direita, né, ó, são as da direita, as faixas da direita, essas daqui, ó, são as da direita, né, ó, essa que tá o desenho aqui. Essa é a faixa da direita, onde vai esses veículos. Destinado ao deslocamento dos veículos mais lento e de maior porte. Né? Mais lento e de maior porte. Quando não houver faixa especial destinada a eles. Porque, às vezes, tem uma faixa exclusiva para ônibus, exclusiva para caminhões,
Mas quando não existir, são as da direita, olha só, voltando aqui, ó, da direita, destinada aos veículos mais lentos e de maior porte. Quando não houver faixa especial, ela é destinada. E as faixas da esquerda, né? Eu quero aqui trazer até mudando aqui, ó, as faixas da esquerda são destinadas à ultrapassagem, né? Essas faixas aqui da esquerda, essa, né? Essa outra aqui. Essas faixas são destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Beleza? Regra de circulação e conduta para você levar para o resto da sua vida. Então, entendendo, as faixas da direita, né, são para os veículos mais pesados, de maior porte, que andam em menor velocidade, os mais lentos. E as faixas da esquerda, né, aqui ó, esquerda, faixa da esquerda, destinada, aqui ó, faixa da esquerda, né? Veja que aqui é a esquerda, esse carro vai na esquerda, maior velocidade, nessas faixas da esquerda, para os veículos de maior velocidade, fazer as passagens, ultrapassagens ali na via, beleza? Fácil, fácil de você entender as nossas normas de circulação e conduta em resumo, resumaço aqui para você. Show de bola? Vamos aqui no quinto, regras de circulação e conduta no artigo 29, inciso 5º, o trânsito de veículos sobre passeios, né, quando ele vai trazer aqui passeios, calçadas e nos acostamentos, só poderão ocorrer para que se adentre ou saia de imóveis, né, aqui vai entrar e vai sair de imóveis, vai entrar na garagem, ou em saídas de imóveis ou áreas especiais de estacionamento, certo? Vamos que isso aqui fosse um estacionamento. Aí ele poderia, nesse caso, passar sobre a calçada. Ele está falando aqui estacionamento. Vamos que, se eu transitar com esse veículo ou qualquer outro veículo aqui sobre a calçada, gente, é uma infração gravíssima de R$ 880,41. É gravíssima vezes 3, né? Ó, gravíssima vezes 3, transitar sobre a calçada. E ele está dizendo aqui que isso só poderá ocorrer para que se adentre, você vai entrar na sua casa, vai transitar dentro da garagem, entrar ou sair, ou em áreas de estacionamentos, beleza? Fácil, fácil de você entender, e aí não vai ter como você nem errar uma questãozinha aí na sua prova, beleza? Então aí esse nosso bloco a gente vem falando aí sobre norma de circulação e conduta, mais necessariamente aí do artigo 29, que é importantíssimo aí para a sua trajetória do seu estudo para a prova teórica do Detran. Essa prova teórica você tem que acertar 70%, né, gente? Então, olha aí, acertar para você tirar lá a sua habilitação. Beleza? Vamos que vamos. E aí, chegamos aqui com a nossa prioridade no trânsito. O artigo 29, ele trata ainda das prioridades no trânsito, beleza? Quando se tratar de quais veículos? Veículos, ele vai trazer aqui veículos precedidos de batedores. Veículos precedidos de batedores. Professor, eu não entendi isso aqui, precedido, eu nunca vi. Aí, gente, precedido, o que é uma coisa que precede? Uma coisa que vai à frente, né? Então, eu tenho o meu veículo aqui, meu veículo, né? Olha que legal, cara. Onde foi que esse cara aprendeu a desenhar desse jeito? Não sei. Nas Américas. E à frente vai uma motocicleta aqui, ou vai não precisa ser necessariamente uma motocicleta, pode ser outro carro. Eu vou citar o exemplo de uma moto aqui, o cara vai muito doido aqui na minha moto. Ele vai à frente, ele vai precedido, ó, vai precedendo. Aqui temos exemplos de veículos precedidos de batedores. Se você se deparar com um veículo, qual é o veículo que vai precedido de batedores? Esse veículo aqui, ó. Ele vai precedido de batedores. Veja que aqui tem uma placa de pare, é obrigado ele parar. Sim, ele era obrigado a parar. Mas como ele vai precedido de batedores, aqui ó, à frente vai batedores, de lado, o cara mandando ele parar lá, né? Os batedores aqui, ó. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade
terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. Show de bola? Olha aí o que é um veículo precedido de batedor. Aí fica fácil uma aula dessa só se você realmente não quiser, né? Pausa o vídeo, dá uma olhadinha na explicação. Não entendeu? Volta o vídeo que você vai entender com certeza. Beleza? O professor Moraes está aqui sim para fazer o melhor para você. Aos veículos destinados, e aqui muita gente às vezes critica, mas está no artigo 29, né? Quando se trata aqui de veículos destinados a quê? A gente vai ter veículos destinados a socorro de incêndio. Socorro de incêndio. Qual é o outro veículo? Vamos aqui, socorro de incêndio. Os salvamento, né? Socorro de incêndio, salvamento. Os veículos aqui, né? De polícia, ó. De polícia. Show de bola. Os de fiscalização de trânsito, olha, fiscalização e operação de trânsito, aqueles veículos que estão lá em fiscalização e operação de trânsito, e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, ela vai ter aqui, ó, livre circulação, né? Ficou muito bom. Aqui, peraí, livre circulação, estacionamento e parada. Quando em serviço de urgência, né? Quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo. Então você vai ver a viatura da polícia andando na contramão, vai andar ali sempre com os cuidados, passando o sinal vermelho do semáforo, porque eles estão em serviço ali de preservação da ordem pública, né? Observando as seguintes disposições. Então esses veículos, eles vão transitar, né? Você vai entender que eles vão transitar resguardado pelo artigo 29, inciso 7º do CTB. E muita gente tem dúvida e acaba criticando, às vezes, vê um veículo parado na contramão, o veículo do SAMU parado sobre a calçada, o veículo de bombeiro parado na contramão, transitando na contramão, quando na verdade pode. Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade, está chegando, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. De bola? Isso aí para você entender bem legalzinho aí. Ainda vamos ter aqui falando sobre esse assunto, né? Quando se trata de veículos, os pedestres, né? Vamos falar de pedestre e aí a prioridade da passagem desse tipo de veículo. Então, quando os pedestres aqui, ao ouvir um pedestre, você vai lá, você pedestre, ouviu o alarme sonoro, você deve aguardar, ó, aguardar no passeio, só atravessando a via quando? Quando é que eu vou atravessar a via? Quando o veículo já estiver passado no local. Então, só vou atravessar a via quando o veículo a ambulância vai ali já tiver atravessado pelo local. Não é fácil de entender isso aqui? Muito fácil, né? O uso do dispositivo de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando na efetiva prestação de serviço de urgência, ainda está no artigo 29, e a prioridade de passagem da via e no cruzamento deverá se dar. Esse inciso é importante. Por quê? Essa prioridade não pode ser de qualquer jeito. Não é porque eu tenho a prioridade de passagem na via, né, ou no cruzamento ali, que eu vou passar feito um maluco, né? Então, se atentem para isso. Não é necessário que eu passe ali, gente, a 100 km por hora, não. Eu devo reduzir a velocidade com os devidos cuidados à segurança. Lembre-se que, mesmo eu tendo a prioridade, eu devo saber que eu tenho que evitar, lá de início, na aula passada a gente estudou, abster-se de tudo aquilo que possa constituir perigo ao trânsito. Beleza? Então vamos lá? Voltando aqui para a nossa aula, deverá se dar com velocidade reduzida para o nosso slide, né? Na verdade, na aula a gente não saiu.
e com os devidos cuidados de segurança. Então, vou reduzir a velocidade sempre, né? Cuidados obedecendo as demais normas desse código. Legal? Eu creio que deu para você entender esse assunto. Pausa sempre o vídeo, dá uma olhada, lê e vê as atualizações. Legal? Sempre aqui o curso atualizado. A lei muda toda hora. Grava-se hoje, amanhã a lei muda. A gente grava novamente, tira uma coisa, coloca outra. O CTB é assim. Inclusive agora para 2026, há alterações no processo de habilitação. Essas alterações estão chegando em que você terá que fazer esse curso teórico, vai ser fornecido pelo governo, e aí você já aproveita e estuda aqui pelo nosso curso, porque é essa mesma aula, a aula que o governo vai passar, muitas vezes vai estar lá travando para você, e você já vê essa aula, a melhor que você achar, ou a melhor didática que você achar para você se habilitar. Lembrando aqui que a gente já está aí com hoje habilitando 100% do nosso aluno de primeira, quase 100% de aproveitamento, lógico, né? Não é 100% porque nada é 100%, mas a gente tem um índice de aprovação muito, muito grande, né? Então, gente, ainda aqui no nosso artigo 29, ele traz falando aqui sobre os veículos prestadores de serviço de utilidade pública, né? Esses prestadores de serviço de utilidade pública. E aí, nesses serviços aqui, muita gente, o inciso oitavo, muita gente confunde e acha quais são esses serviços. Serviço de utilidade pública, internet, né? A limpeza pública. Quando em atendimento, olha, quando em atendimento, não é todo momento não, é quando eles estiverem em atendimento na via, eles gozam de livre parada e estacionamento. Eles não podem, eles vejam que eles não têm circulação. Então você não vai poder ver o carro da energia, da internet, circulando na contramão, circulando sobre uma calçada. Não. Livre parada, eles podem parar e estacionar, que a gente tem uma aula específica, especial, falando de parada e estacionamento, que todos os meus alunos sabem o que é uma parada e um estacionamento, porque eu explico realmente como é para você não sair por aí estacionando em local errado, se passando, né? Então, livre parada e estacionamento no local da prestação de serviço. Eu tenho que estar prestando serviço naquele lugar. Eu não posso deixar o meu veículo aqui e ir comprar um pão na padaria porque eu estou trabalhando no carro da energia, ou no carro da serviço da limpeza pública, ou no veículo da internet, né? Então, não pode fazer isso. Para ele estar nesses locais, eles têm que estar devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo CONTRAN, né? Então, vai ter lá uma identificação do carro, CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, esse que faz todas as normas, né? A gente tem 3 órgãos normativos, CONTRAN, CETRAN e CONTRADIF, que é o do Distrito Federal. Então, 3 Cs, né? Eu sempre falo que são órgãos normativos, consultivos, você não erra uma questãozinha dessa aí com os 3 Cs. Beleza? Então, olha só, trazendo aqui para você um resumo do artigo 29, né? Do artigo 29. Legal? Gente, esse assunto, ele sempre é um pouco extenso, né? Ele é um assunto extenso. A gente falou de passagem e ultrapassagem, e aí eu queria trazer mais aqui um complemento sobre a questão da ultrapassagem, certo? Quando se tratar de ultrapassagem, é um assunto complicado, é um assunto que eu sempre digo muito perigoso, né? E a gente deve levar isso para a nossa vida, certo? Então, passagem e ultrapassagem, a ultrapassagem, como ela deve ser feita, né? Como eu devo fazer uma ultrapassagem. Então, a ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita sempre pela esquerda, né? Deve sempre ser, ali vai ser pela esquerda, e precedida por sinalização regulamentar, sempre usando ali a seta, né? Sempre sinalizando, ou o gesto regulamentar de braço. Será permitida essa passagem pela direita, quando a gente viu aqui que será permitido pela direita, né? Ó, será permitido pela direita, quando o veículo que estiver à sua frente indicar que vai entrar para a esquerda. E aqui a gente vai trazer aqui o exemplo, né? Veja que esse carro vai ultrapassar agora esse veículo aqui. Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Ele vai pegar
Aqui ele vai fazer uma ultrapassagem pela direita. Veja que é uma via de sentido de mão único, né? Porque as linhas são brancas. E ele está aqui, ó, sinalizando que vai entrar para a esquerda. Ele está indicando que vai entrar para a esquerda. Ele vai entrar para a esquerda. Nesse caso, eu posso sim fazer aqui a ultrapassagem pela direita. Os demais casos, sempre aqui ó, o veículo vai fazer a ultrapassagem, ter um espaço, visibilidade suficiente, fazer a ultrapassagem sempre ali pela esquerda. Beleza? Aí eu sei que você vai entender e vai levar para a sua prova bem legal aí com a nossa explicação. Show de bola? E aí, para não estender muito, a gente no próximo bloco a gente traz que todo condutor deverá, antes de efetuar, né, ali, antes de efetuar, todo condutor, antes de efetuar, deixa eu até já grifar aqui para você, todo condutor, antes de efetuar uma ultrapassagem, o que é que ele deve se verificar? A gente vai ter aqui três situações que ele deve verificar. Beleza? Deve verificar, nenhum condutor vem atrás haja começado a manobra para ultrapassá-lo. Então, se eu olhei aqui no retrovisor, olhei no meu retrovisor e vi que tem alguém querendo me ultrapassar, eu não vou ultrapassar nesse momento, certo? Olhei aqui no retrovisor, vi um carro querendo me ultrapassar. Nesse caso, eu não vou fazer a ultrapassagem, certo? Esse é o número 1. Número 2. Quem é que precede, gente? Aquele que está na minha frente. Esse carro aqui, eu estou atrás e tem um me precede, está na minha frente. Certo? Se ele está na minha frente, na mesma faixa, e a gente indicando o propósito de ultrapassar um terceiro, veja qual é o carro que me precede. Aqui, ó. Esse carro que está aqui no meio, aqui, ó, me precede, está na minha frente. E ele está indicando que vai ultrapassar o que vai lá na frente, o terceiro, né? Então, esse me precede. Já está, eu vou aqui, ó, eu sou esse. Ele me precede aqui, já sinalizou que vai ultrapassar um terceiro. E aí eu devo observar e não vou fazer essa ultrapassagem, certo? Se estou ali na faixa de trânsito que vai tomar, eu tenho que prestar atenção se essa faixa de trânsito que eu vou tomar esteja livre numa extensão suficiente para que a manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que vem em sentido contrário, que é o que a gente chama de forçar ultrapassagem, né? Então, antes da ultrapassagem, eu devo sempre verificar essas situações, beleza? Então, aí, mais uma vez, falando de ultrapassagem nesse bloco, para você ver a importância nas nossas normas de circulação e conduta. Mas vamos fazer assim, para nossa aula não ficar muito extensa, a gente vai dar uma pausa, vamos tomar uma água, tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta com mais um bloco falando sobre norma de circulação e conduta, onde eu já vou pegar aqui da ultrapassagem, né? Vou falando dessa ultrapassagem, vou falar dessas normas de circulação e conduta ainda mais a fundo, lembrando que é um dos assuntos mais importantes também aí do nosso curso. E para não ficar muito longo, não ficar muito extenso, você dá uma pausazinha, toma aquele cafezinho, daqui a pouco você volta. Lembrando que tem questões sobre esse assunto, para que no dia da sua prova você tenha aí o conhecimento da aula de tudo que você estudou aqui, você já leve para a sua prova acertando todas as questões. Mas as normas de circulação e conduta, a teoria, é importante para você juntar ali com a prática, né? Junto com a prática, você não cometer as infrações no trânsito. Os três pilares da educação, muito importante, educação, engenharia e o esforço legal. Beleza? Segue a gente aí, né? Para que você rumo à sua aprovação. Até daqui a pouquinho, até já já aí no nosso próximo bloco com mais norma de circulação e conduta. Valeu, gente! Até já já, até daqui a pouco.